E se eu te dissesse que o segredo para ser um grande líder não é saber mandar, mas sim saber servir? Parece estranho, né? Mas essa é a ideia central de um livro que mudou a cabeça de muita gente, O Monge e o Executivo. Vamos mergulhar na história de um cara que tinha tudo, mas estava prestes a perder o mais importante, até que um monge virou o mundo dele de cabeça para baixo. O que esse executivo aprendeu em uma semana pode de verdade transformar qualquer relacionamento nosso, seja no trabalho, em casa, com os amigos. O que a gente vai ver aqui é como essa ideia, que parece simples, funciona na prática. Bom, para começar, vamos conhecer o John Daly. Pensa na imagem do sucesso. Um executivão, empresa bombando, casarão, carro do ano. Sabe, aquele pacote completo que todo mundo acha que é o topo. Só que, por trás de toda essa aparência, a vida dele era um verdadeiro caos. A esposa já não aguentava mais e estava pedindo divórcio, os filhos simplesmente não falavam com ele, e na empresa, os funcionários detestavam ele. Ficou claro que o jeito dele de liderar na base da força era um fracasso total. Chegou num ponto que a esposa deu um ultimato: ou você muda, ou acabou. E para onde ela mandou ele? Para um retiro de liderança num mosteiro. Ele foi, claro, bufando de raiva, pensando: que piada, o que eu vou aprender com um bando de monges que nunca fecharam um negócio na vida? Mal sabia ele. E foi lá no mosteiro que ele conheceu o irmão Simeão. E se liga, o Simeão não era um monge qualquer. Ele tinha sido um dos maiores executivos do país antes de largar tudo. E foi esse cara que simplesmente demoliu tudo o que o John acreditava sobre ser um líder. A primeira lição, e talvez a mais chocante para ele, foi entender a diferença brutal entre ser chefe e ser líder. O chefe manda. Usa o cargo para forçar a barra. Faz porque eu estou mandando. O líder, por outro lado, inspira. Ele usa a autoridade moral para que as pessoas queiram fazer o que é certo. A chave muda completamente. E aí o Simeão aprofunda. Poder é uma coisa que te dão junto com o crachá. É a habilidade de forçar alguém a fazer algo, geralmente pelo medo. Já a autoridade, essa não vem com o cargo. Ela tem que ser conquistada. É a habilidade de fazer com que as pessoas queiram te seguir, por respeito ou por admiração. E isso, meu amigo, ninguém te tira. Para visualizar isso, Simeão mostrou uma imagem poderosa, a pirâmide invertida. Em vez do líder lá no topo sendo servido por todo mundo, ele se coloca na base. O trabalho dele passa a ser dar suporte, remover os obstáculos e garantir que a equipe dele brilhe. Ele trabalha para a equipe e não o contrário. Lógico que o John ouviu aquilo tudo e pensou: tá, muito bonito, muito poético, mas e as metas? E os resultados? Como eu faço isso sem gritar com ninguém? É aí que o Simeão mostrou para ele que isso não era só filosofia, existiam ferramentas práticas para colocar a liderança servidora em ação. E a principal ferramenta é o amor. Calma, não é nada piegas. O Simeão explicou que não está falando do sentimento, mas sim de amor como um verbo, como uma ação. É sobre agir de certas maneiras por escolha. O John no começo achou meio esquisito, mas quando entendeu o que significava, a ficha caiu. Amar como ação se resume a 4 práticas. Primeiro, dar atenção de verdade, ouvir as pessoas. Segundo, entender a motivação delas, o que elas realmente precisam. Terceiro, afirmar, ou seja, valorizar, reconhecer o trabalho bem feito. E por último, ter responsabilidade, se comprometer com o crescimento daquelas pessoas. É basicamente um manual de como servir. Com tudo isso na cabeça, o John que saiu do mosteiro não tinha nada a ver com o cara que entrou. Ele finalmente entendeu que liderar não era sobre ele, sobre o ego dele ou sobre o poder dele. Era sobre os outros. E o mais legal é que ele não esperou um segundo. A primeira coisa que fez foi ir para casa e, com toda a humildade, pedir perdão para a esposa e para os filhos. E no trabalho, ele virou o jogo, começou a praticar tudo o que aprendeu, focando em servir a equipe e construir um ambiente de confiança. E o resultado? Bom, os números não mentem. A produtividade da equipe dele simplesmente explodiu. E a lógica é até bem simples, né? Pessoas que se sentem valorizadas, seguras e cuidadas dão o melhor de si. Produzem muito mais do que gente que trabalha morrendo de medo do chefe. E essa é a grande sacada do livro todo, a lição final do John. Liderança não é o cargo que está escrito no seu cartão de visita. É uma decisão que qualquer um pode tomar, a qualquer momento. Em casa, no trabalho, na comunidade, a liderança é a escolha de servir aos outros. Então fica aqui a reflexão. A gente pode mudar completamente o impacto que temos no mundo só mudando uma pergunta. Em vez de acordar pensando o que eu vou ganhar hoje, como as pessoas podem me ajudar, o que aconteceria se a nossa pergunta principal fosse: como eu posso servir? Pensa nisso.